Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim responder as perguntas que vocês deixaram pra mim sobre viajar sozinha e também as dúvidas de Nova York. Essa é a minha segunda viagem sozinha. Eu já fui em 2020 lá pra Vancouver, fazer um intercâmbio de 2 semanas. Eu digo que eu fui sozinha porque eu saí de Curitiba até Vancouver completamente sozinha. Lá eu fiquei em casa de família e eu fiz o intercâmbio por uma agência, mas eu saí de Curitiba até Vancouver sozinha, então eu comprei a passagem por aqui, não foi pela agência. E quando eu cheguei lá, eu fiquei em casa de família, mas eu fazia as coisas todas sozinhas. Então, eu passeava por lá sozinha até eu conhecer as meninas e ir fazendo as coisas junto com elas. E também voltei sozinha. Então, peguei táxi para voltar para o aeroporto, vim até Curitiba sozinha e na época eu tinha 19 anos. E aí agora para Nova York eu fui com 23 anos. Bom, gente, então a primeira pergunta foi com quanto tempo de antecedência eu programei essa viagem. Eu já estava com muita vontade de ir, já fazia alguns meses, mas eu realmente tomei coragem e decidi ver e comprar em outubro do ano passado, então outubro de 2023. E eu queria muito ter ido em maio desse ano, né, que é no meu aniversário, mas é a primavera lá, então já tá meio que na alta temporada, então é muito mais caro do que no inverno. Então por isso que eu decidi ir em fevereiro, porque os preços estavam mais baratos, porque é frio, né? Aí, gente, sobre preços, né, que algumas pessoas me perguntaram quanto eu gastei. A passagem ida e volta eu comprei pelo Google Flight, tanto a de quando eu fui para Vancouver e agora para Nova York, eu vi que os preços pelo Google Flight são mais baratos e você compra direto pela companhia mesmo, só que acho que é uma opção que eles têm com algum desconto, enfim, porque eu percebi que é mais barato do que você entrar direto no site da companhia. Então, agora para Nova York, eu paguei 2.940, 2.900 e alguns quebradinhos, eu não me lembro exatamente, mas foi nessa faixa de preço, não passou dos 3.000. E eu tinha direito a uma bagagem de mão, né? Eu não comprei a bagagem despachada na época, porque passava um pouco do meu orçamento na época. Então, eu falei, quando chegar o dia, eu pago na hora lá a bagagem para despachar. Então, como eu sou de Curitiba, né, eu tive que ir até São Paulo e de São Paulo até Nova York. Não fiz nenhuma outra conexão, então quando eu comprei direto pelo site da American Airlines, eu já veio o voo incluso da parceira, que é a Gol, saindo de Curitiba até São Paulo até o JFK, daí de JFK para Guarulhos, né, no caso, e Guarulhos para Curitiba de novo. Então, de hotel, eu reservei pelo Booking, então eu paguei, acho que foi $700 no total, que deu uns 3.700, 3.800 reais de hotel. Lembrando que eu fiquei uma semana e o meu hotel, ele era bem pertinho da Times, ele tinha café da manhã. E foi uma opção que eu escolhi, é um pouquinho mais caro, mas eu preferi com café da manhã, porque aí eu comia bem de manhã e aí eu não precisava gastar com mais uma alimentação na rua. Então, e o quarto do hotel também, ele tinha cozinha. Então, já ajudou bastante, porque às vezes de noite eu comprava alguma coisinha congelada e fazia no hotel mesmo para comer. Essa questão de dinheiro, eu levei $2.000 para lá. Então, deu em torno de uns 10.000 reais. E aí, eu levei R$1.000 em espécie e R$1.000 em conta, né, na Nomad, que eu fiz uma conta na Nomad. Até se você tem interesse em viajar pra lá, gente, eu vou deixar o meu código aqui, que aí vocês têm também, acho que um cashback quando usar. E aí, eu também usei o código de uma pessoa quando eu abri, e daí você tem alguns benefícios. E eu também descobri que com a Nomad, eu não sabia disso, quando eu cheguei lá no aeroporto de Guarulhos, eu tinha acesso a sala VIP deles. Eu sou nível 2 na Nomad, então a partir do nível 2 você já pode acessar as salas VIPs. E eu amei, gente, porque eu não esperava isso. Quando eu cheguei lá pra perguntar como funcionava, o moço falou, a partir do nível 2, ele olhou no meu aplicativo, eu tinha acesso, então eu podia comer à vontade, beber à vontade, usar o banheiro, até as 11 horas, né, porque é quando a sala fechava. Então, valeu super a pena a conta da Nomad. Eu usei bastante o cartão digital no celular, por aproximação. Então, algumas coisas eu passava no dinheiro em espécie, né, no papel, e outras eu passava na conta, e ainda assim, gente, sobrou dólar, né, no caso, tanto na conta digital quanto no dinheiro físico, porque eu fiz algumas separações. Por exemplo, eu contratei um transfer brasileiro, porque até minha mãe, ela ficou meio assim, né, de eu ir pegar metrô, com as malas e tudo, então eu achei no Instagram de dicas de Nova York um transfer brasileiro,
E aí eu contratei ele, foi um pouquinho caro, né? Então foi $130 na ida e 130 na volta. Mas eu tive, como eu segui esse Instagram de dicas, eu tinha um desconto de $5 off, então ficou 125 a ida, 125 a volta. Tá, deixei esse dinheiro, tanto da ida quanto da volta, separado para não misturar e eu não gastar e não ter depois para pagar. Já tinha deixado o dinheiro do despacho da mala separado também, então eu acho que isso é muito importante, você levar o dinheiro e você separar ele, digamos assim, uma quantia por dia ou para coisas específicas que você já tá marcado para fazer, para quando chegar o dia de você ir embora, enfim, você, tipo, ter aquela reserva, você simplesmente não gastar tudo e falar, meu Deus, e agora? Não tenho mais. Eu gastei, gente, para comer em torno de uns $25 a 30 por dia, com almoço e janta. Eu digo isso porque, assim, lá você tem opção de restaurante, óbvio, mas é muito caro. Então, cada prato de comida é no mínimo $25. Então, eu comia pizza e lanche, ou comidas congeladas no mercado. Os lanches lá do McDonald's, Burger King, varia muito de $10 a $15. E de janta, às vezes um mac and cheese era $4, 5, tinha alguns de 7. Então, supondo, se você vai comer 2 vezes do lanche no dia, dá uns $30 ali. Se você pegar um lanche, um combo, né? Isso é o combo, tá, gente? Hambúrguer, batata frita e refrigerante. É uns $15. Mas aí, às vezes, tem o tax, que é a taxa, né, de serviço deles. E isso é muito importante, gente, porque todos os produtos de Nova York, dos Estados Unidos, na verdade, né, que vendem, eles veem essa taxa do imposto à parte. Então, o imposto não é incluso no valor do produto. Então, por exemplo, eu vou comprar uma caneta, é $2, mas tem a taxa do produto no final da compra, então vem na notinha lá, não tá no preço da prateleira, digamos assim. Eu não sei como funciona o cálculo do imposto, porque depende de produtos. E uma coisa que eu vi, eu achei interessante, eu não sabia, as lojas da Times Square não podem cobrar o imposto. Então, às vezes, o produto é um pouco mais caro. Quando eu fui para Vancouver, gente, eu paguei em torno de 3.600 a passagem, porque aí o voo era mais longo e a cidade é mais longe, enfim, e eu fiz mais conexões e ainda assim era a opção mais barata. Então, quando eu fui para Vancouver, eu fui de Curitiba para Guarulhos, Guarulhos para Chicago, Chicago, Calgary, Calgary, Vancouver. Então, deu 26 horas de voo, assim, viajando. E aí tinha as questões dos fusos, né? Mas foi nessa faixa de preço. E aí, de hospedagem, eu não me lembro direito, porque como eu fechei o intercâmbio com a agência, e eu fiquei em casa de host family, né? Então, foi um pacote já inteiro, assim, com o curso de inglês, host family com café e janta. E aí, eu não me lembro direito, mas o voo eu comprei à parte, porque na agência tava mais caro, e aí foi mais ou menos nessa faixa de preço. Aí, gente, teve uma pergunta também que foi da questão da bagagem. Como que eu fiz? Quando eu fui, né, cheguei lá no aeroporto aqui de Curitiba, eu fui no quiosque da Gol fazer meu check-in e falei, olha, eu não tenho bagagem inclusa, né, pra despachar da minha passagem, mas eu queria pagar. E aí foi R$240 a mala até 23 quilos, então eu despachei uma mala grande, né, de 23 quilos, mas quando eu pesei tava com 21.800, eu acho. E aí, beleza, então eu tava com a minha bolsa, né, a mala de mão que já tava incluso e mais a bagagem que eu despachei. Quando eu voltei de Nova York, eu precisei comprar uma mala lá, então eu comprei uma mala de 10 quilos. Pensando hoje, eu deveria ter comprado uma mala maior, porque o preço que eu paguei era para uma mala até 23 quilos. Mas como não tinha também necessidade de eu pagar mais caro numa mala, porque tinha coisas ok para colocar, mas assim, não para encher uma mala de 23, então eu acabei comprando uma de mão mesmo. E quando eu cheguei no aeroporto, eu fiz o check-in, comprei as bagagens e cada bagagem foi $60, então um pouquinho caro assim, mas né, eu precisava porque não estava incluso, de qualquer jeito eu já ia ter que pagar, então eu já tava me preparando para isso, já tinha deixado um dinheiro guardado para isso. Sobre os passeios, como que eu fiz essa programação de passeios? Antes de ir, eu procurei muito, e todo mundo falava do City Pass. Fui atrás de ver o que era o City Pass. E aí, eu achei que valeu super a pena.
eu comprei o de 5 atrações. E aí você pode escolher. O Museu de História Natural e o Empire State já tá incluso, então você só escolhe mais 3. E aí tem alguns outros museus, observatórios. E aí eu, né, escolhi, além do Empire State e do Museu de História Natural, que é o Museu de uma Noite no Museu, eu escolhi ir no cruzeiro da Circle Line, na ilha da Estátua da Liberdade, que é o Battery Park, e também fui no Museu do 11 de Setembro, porque era uma coisa que eu queria muito conhecer. Você pode ir no memorial, é de graça, a praça, mas você também pode acessar no museu. E cada ingresso, à parte, é mais caro do que você comprar o City Pass. Então, eu lembro que eu paguei $160 no City Pass, mas, por exemplo, só o ingresso do Empire State era $70. E aí o ingresso do museu, acho que era 60 ou 40, era alguma coisa assim. Então, se eu somasse os passeios que eu fiz à parte, daria muito mais que o City Pass. Então, super prático, gente. Eu comprei por aqui, comprei pela conta da Nomad, então eu paguei pelo meu cartão de débito dessa conta que eu tinha, o dinheiro digital. Então, não precisei passar no cartão de crédito para vir o IOF, né? Eu já paguei direto. E aí você agenda os horários, cada um com o seu cartãozinho de confirmação, com o QR Code. E daí quando você chega no lugar, você vai na fila do City Pass, a pessoa que trabalha lá lê o seu QR Code e já te libera a entrada, então é bem tranquilo. E como que eu me organizei? Eu fiz de 1 a 2 passeios por dia, porque eu fiquei lá uma semana, então eu comprei também o Summit à parte, porque o Summit não tem nenhum programa desses de ingresso, então o Summit eu paguei, acho que foi $60, mas, gente, vale muito a pena. É muito legal, muito bonito lá. É o prédio que tem, tipo, 93 andares. E aí eu agendei 1 a 2 a cada dia. Então, eu vi no mapa lá no Google Maps, né, de Nova York, o que era perto de tal coisa pra eu tentar fazer o que era mais próximo da região, pra questão de praticidade, né, gente? A questão de locomoção por lá, eu fiz tudo a pé, metrô ou ônibus. Porque, gente, o táxi é extremamente caro, eu nem perguntei o preço, mas eu vi muita gente falando que, por exemplo, pra 1 milha eles cobravam, sei lá, tipo, $50. Gente, é um absurdo. E o metrô, eu fiz o Metrocard, o metrô era R$2,50, R$2,30 e o ônibus também. E você consegue rodar a cidade inteira com ele, só fazendo as conexões de um metrô pro outro, enfim, um ônibus pro outro. E aí, gente, eu fiz tudo de metrô e ônibus. O que era perto ali até, por exemplo, uns 4 quilômetros, eu meio que ia a pé, porque aí eu queria conhecer, eu tava empolgada, então aproveitei pra fazer o máximo que deu a pé, a não ser que fosse muito longe. Por exemplo, ir pra Brooklyn Bridge, o Memorial do 11 de Setembro, porque vamos supor que aqui o mapa tava bem aqui assim, né, na Times, e o negócio lá, Brooklyn, é tipo aqui embaixo. Então é inviável você ir a pé, a não ser que você queira muito. Aí eu peguei um metrô, daí depois eu peguei o ônibus pra ir no outro dia, e eu fui testando, gente. E como que eu fazia isso, já que eu tava sozinha? Eu colocava, quando eu tava no hotel, no Google Maps, eu quero ir até o lugar, da onde eu tô até tal lugar. E aí colocava iniciar a rota, e acompanhando o celular, mexendo, né, conforme o mapa, achava a rua que eu tinha que entrar, a estação. E no Google Maps, gente, ele é perfeito, porque ele fala tudo. Siga aonde diz as placas Uptown em Queens, por exemplo, é o que eu me lembro de cabeça. Aí pegue o metrô número tal com a linha tal, que daí ele vinha bem certinho. Eu descia lá no metrô, olhava os trens vindo, o que era com o que tava dizendo no Google, eu falava, era esse. E também, gente, dentro do metrô, ele tem as opções lá de paradas, então ele vai apitando em qual parada tá, é bem tranquilo. E em Vancouver, a mesma coisa. Eu colocava no Google Maps aonde eu queria ir, escolhia a opção de ônibus ou de trem, seguia o caminho, entrava dentro do metrô e ia apitando as passagens, porque, gente, lá é muito rápido, então, em questão de 20 minutos, eu tava lá na Brooklyn, tipo, super rapidinho, sabe? Olha, gente, vou mostrar pra vocês o cartãozinho. É um cartão molinho do Metrocard e você consegue usar ele tanto no metrô quanto no ônibus. Aí no metrô você passa assim, né? E no ônibus você põe ele debaixo dele, pula assim o cartãozinho, porque dele já desconta a passagem aqui pra você. E aí, gente, como eu falei,
dessa viagem pra Nova York eu não fiz por agência, eu fiz completamente sozinha. E aí eu preferi comprar a parte. Então, como eu falei, comprei o voo direto pelo site da companhia e o hotel eu comprei pelo Booking. E o hotel, gente, ótimo, super pertinho da Times Square, perfeito, não tenho nada a reclamar daquele hotel. E aí, gente, quando eu falei que eu ia sozinha, né, de novo, enfim, mas aí todo mundo, nossa, mas por que você foi sozinha? Ai, por que teu namorado não foi junto? Por que tuas irmãs não foram junto? Enfim, várias pessoas perguntaram isso, né, quando eu comentei. Gente, pelo simples fato de não ter o visto. Pra ir para os Estados Unidos, você precisa do visto americano de turismo. E também, às vezes, gente, as agendas não batem. Então, por exemplo, eu tava de férias no meu trabalho, mas se minha irmã tivesse o visto, ela não teria como pegar férias nessa época do ano. Então, é muito difícil, depois de uma certa idade que a gente começa a trabalhar, a gente conciliar as agendas. Então, eu falei, eu vou sozinha, já fui uma vez pra mais longe, eu era mais nova, então eu falei, agora eu vou de novo. E, gente, é ótimo viajar sozinha. É, assim, libertador, porque ao mesmo tempo que é muito bom você ter uma companhia, é muito bom também você estar sozinha pra você aproveitar a sua própria companhia. Você acorda na hora que você quer, você vai pra onde você quer, você fica o tempo que você quer na loja, no museu, no passeio. Você faz a sua rotina, você faz o seu dia. Você não tem ali uma outra pessoa pra, por exemplo, eu não quero ir a pé, eu quero ir de ônibus. Então você faz o que der na sua cabeça e vai sozinha. E, gente, é ótimo, é muito bom. Óbvio, né? Como eu falei, é bom a gente ter uma companhia, principalmente pra tirar foto. Mas, gente, eu me virei super. Eu chegava pra pessoa e falava, can you take a picture for me, please? E aí a pessoa tirava e eu pedia pra mais de uma pessoa tirar foto pra mim. Porque nem sempre a foto que a pessoa tirava ficava do jeito que eu queria. Ai, esse cabelinho aqui, gente. E aí eu pedia pra umas 2, 3 pessoas tirarem fotos pra mim em lugares diferentes, com poses diferentes. E é assim, a gente tirava selfie também. Levei também um pau de selfie daqueles. E, gente, me virei super. Eu acho que a gente não pode ter medo. Porque se a gente ter medo e ficar dependendo das pessoas, a gente não faz nada. Nem sempre você vai conseguir fazer tudo com uma pessoa ali que você quer. Então, gente, viajar sozinha é libertador. A gente muda a nossa perspectiva de vida, assim. E, gente, eu aproveitei muito essa viagem, tanto quanto a de Vancouver. A de Vancouver eu conheci algumas brasileiras lá, colombianas, porque eu tava fazendo curso de inglês, então era natural, porque você tava numa escola, óbvio que você ia conhecer pessoas, mas dessa vez eu não conheci ninguém, então eu fiz tudo sozinha. Em Vancouver eu fiz bastante coisas, passeios, né, com algumas pessoas que eu conheci lá, então fui em outlets, pegava metrô com as pessoas que eram também da minha host family, então foram experiências totalmente diferentes. Dessa eu fui completamente sozinha, então eu andava na rua sozinha, entrava nas lojas sozinhas, pegava metrô sozinha, ia nos passeios sozinhas, fazia tudo sozinha, gente. Aí era engraçado, porque às vezes as pessoas na fila, vocês estão juntos? Eu falei, não, sozinha. Quantas pessoas? Eu, apenas eu. E é isso, gente. Tem muitas pessoas lá também que viajam sozinhas. Não é assim, coisa de outro mundo. Você sempre vê pessoas sozinhas nos lugares turísticos. E, gente, é super normal. E aí, gente, me fizeram uma pergunta, uma amiga minha fez uma pergunta que eu achei bem legal. Que ponto turístico que você tava muito animada e, não atendeu a sua expectativa? Eu tava muito animada pra ir no Museu de História Natural, porque eu sempre assisti o filme do Uma Noite no Museu. Óbvio, gente, que eu sei que o museu não seria idêntico, mas eu achei que teriam as coisas do museu. A única coisa que eu vi lá foi a estátua da Ilha da Páscoa e o esqueleto do T-Rex. É muito ver a parte do Egito. Aí eu fui perguntar pra um atendente do museu, ele falou que tava lá até antes da pandemia. E aí, por conta da pandemia, eles transferiram para outro museu. É um museu muito legal de ir, mas eu fiquei um pouco frustrada, porque na minha cabeça, isso é fontes, vozes da minha cabeça. Eu imaginei que teriam mais coisas, assim, que remetiam do filme, porque eu acredito, gente, que muita gente vai lá por conta do filme. Mas é muito lindo, muito legal e vale a experiência, mas eu esperava mais por conta das expectativas que eu criei pra mim, e aí eu fiquei meio, assim, chateada um pouco quando eu saí. Mas, gente, aquele museu é enorme, gigantesco. E o que eu mais gostei, gente, de fazer lá e de lojas, foi que a cidade nunca para, então, assim, tem ruas vazias, óbvio, mas ali pela Times Square sempre tá tudo muito movimentado. Às vezes as lojas fecham, né, óbvio, porque lá não funciona 24 horas, as lojas abrem, 10 horas da manhã e fecham às 10 da noite, meia-noite, mas sempre vai ter gente andando na rua. Às vezes eu tava dormindo no hotel, 3 horas da manhã,
era buzina, ambulância, pessoa falando, sabe? Então, tipo, sempre tem barulho, gente. Então é muito agitada a cidade, é uma cidade que nunca dorme. E até um dos motoristas, quando eu peguei na volta, ele falou que a trilha sonora de Manhattan é buzina e ambulância, tipo sirene, né? Porque se não é ambulância, é a polícia, gente, e muita buzina. Muita, muita, muita buzina. Mas é uma coisa, assim, totalmente diferente da realidade que a gente vive aqui no Brasil. Então é muito legal pra você, tipo, ter esse choque de realidade, sabe? E um lugar, gente, imperdível, que, assim, eu acho que todo mundo que vai pra Nova York tem que ir, é no Summit. Gente, eu simplesmente fiquei apaixonada naquele observatório. Foi, assim, um dos melhores, porque é muito divertido, é muito bonito. É uma experiência, assim, totalmente diferente de todos os outros, isso de lugares pagos. E de lugar aberto, gente, o Central Park é realmente muito bonito. A Quinta Avenida, você anda, assim, é lindo, mas, gente, o Central Park, por ser muita beleza natural, é muito bonito no inverno. Então, tipo, assim, tudo meio cinza, sem folhas e os patinhos, assim, aquele clima gelado. Então, é muito coisa de filme, sabe? Então, é que Nova York é uma cidade de filmes, né? Então, qualquer lugar que você passa, você pega uma referência. E, gente, tudo é muito bonito lá. Não achei a cidade super suja, como dizem. De rato, gente, pra ser bem sincera, na Times Square eu não vi nenhum rato. Eu vi 2 ratos, tipo, mortos, assim. Mas era, tipo, perto do Bueiro e um bairro mais afastado. No centro mesmo, eu achei que tinha muita polícia, porque ali na Times Square tinha muita, tipo, se não era carros de polícia, eram pessoas de policiais na rua mesmo, ou tinha um departamento de polícia por ali, então tinha muita polícia na rua. Não achei, assim, como eu falei, né, super sujo, e achei, assim, só bem agitado, bem movimentado, porque aí o trânsito é meio louco, assim, muito diferente daqui, mas é bem legal. E aí, gente, sobre alimentação. É muito difícil, né, comer lá, como eu falei pra vocês, porque a gente aqui, né, do Brasil é acostumado a almoçar. A janta ainda, tem pessoas que jantam, pessoas que não jantam, mas o almoço é um clássico, né, gente? E o café da manhã. E pra mim foi muito difícil, porque no almoço você só tem as opções de pizza e hambúrguer. Porque, como eu falei, se você quer ir num restaurante, ok, tem, mas não são vários, mas tem. E é tudo, tipo, acima de $25, gente. Não tem assim, ai, nossa, vou comer um pratinho de comida por, sei lá, $12. $12 é o preço do fast food. Então, é muito... A cada canto que você olha tem um fast food diferente. Aí, se eu comia lanche no almoço, eu não queria mais comer lanche de tarde, então eu tinha que comer pizza. E aí, eu ficava nessa coisa. E aí, eu comprei algumas comidas congeladas na Target, mas também não tem várias opções lá. Eu percebi, gente, que em Vancouver, quando eu fui, tem muito Walmart. Então, no Walmart tinha várias opções de comidas congeladas. Tanto que eu comprei uma que era arroz, purê de batata, frango e vinha um brownie de sobremesa. Isso lá em Vancouver, tipo, por $2. E essa questão de compra, gente, em Vancouver, por exemplo, como é uma cidade turística, mas não tanto quanto Nova York, tem muito outlet por lá, tem muita loja de departamento, mercados, então é bem mais parecida, pelo que eu vejo, com Orlando, por exemplo. Nunca fui pra lá, mas eu já vi vários vídeos, né, das blogueiras que vão, e eu percebi que Nova York não tem essas várias lojas de departamento, fica mais concentrado em Nova Jersey. Então, eu senti muita diferença. Então, pra comprar, eu achei melhor a cidade de Vancouver, que é a cidade que eu já fui, né, do exterior. Mas em Nova York tem, óbvio, as lojas, mas é um pouquinho mais caro e tem menos opções. Mas eu já vi, até eu procurei no mapa, por exemplo, o Walmart não tem em Nova York, tem só em Nova Jersey. Então, são coisas que eu não sabia, né? Mas eu descobri estando lá. E eu também descobri que os outlets, que é a melhor opção pra você comprar, fazer compras de coisas assim, de marca, tênis, roupa, é em Nova Jersey. Então, eu não cheguei a ir em Nova Jersey, também porque, como eu tava sozinha, tinha algumas coisas que eu ficava com medo de ir sozinha, por ser 1 hora e meia de distância. Então eu fiquei, não, vou ficar por aqui, que eu me sinto mais confortável. Mas uma próxima eu já sei dessas dicas, e aí eu quero tentar ir sozinha também. E aí, gente, um ponto importante de ressaltar aqui, Nova York é muito caro. Então, comprar lá é muito caro. E aí,
eu acabei sabendo disso nos meus últimos dias sobre esse outlet em Nova Jersey. E até quando eu peguei o voo de volta, como eu tava voltando pro Brasil, tinha muito brasileiro. Aí sentou uma moça do meu lado, que ela também tava viajando sozinha, e era a 4ª vez dela sozinha pra Nova York. E aí ela falou do outlet em Nova Jersey, aonde pegava o ônibus, que o ônibus parava lá dentro do outlet, depois ele voltava, e a rua era do ladinho do meu hotel. Mas como eu não sabia, né, gente, dessa informação, eu também não me arrisquei a ir sozinha. Mas agora, como eu já sei, lembrancinhas lá é muito caro. Os lugares mais baratos pra você comprar lembrancinha é tipo no Brooklyn e em Chinatown. Mas bem que quando a gente tá sozinha, a gente precisa estar muito atenta ao nosso redor. Pra mim isso é um pouco difícil, porque eu fico muito assim, tipo, às vezes eu não presto atenção no que tá acontecendo à minha volta. Mas lá eu me forcei a prestar atenção justamente pra gente não, né, que não aconteça coisas ruins com a gente. Então, foi só esse dia em específico que eu fiquei meio assim, fiquei com medo. E eu até ia jantar no hotel, então eu fiquei por lá mesmo. E eu também não saía muito tarde. Por exemplo, eu era até 8 horas, 8h30 eu tava no hotel. Eu não saía depois disso, porque por questão de segurança, né, gente? Eu sou meio cagona, então prefiro pecar pelo excesso. Porque, gente, a parte ruim de ir sozinha, ainda sendo mulher, é que a gente não se sente muito segura em alguns lugares. Então, tem muita gente assediando a gente, né? Em qualquer lugar do mundo, isso. E aí, eu ficava meio preocupada de ir sozinha e, enfim, não ter ninguém ali próximo a mim pra eu poder, tipo, pedir uma ajuda se eu precisasse. Um parêntese aqui nas dicas de questão de ir sozinha pra Nova York. Tem muito vídeo que falam sobre isso, mas Nova York é um lugar que tem muito sequestro pra tráfico de órgãos, enfim, gente, é horrível falar isso, mas é necessário. E eu meio que passei por uma experiência ruim dessa, graças a Deus não me aconteceu nada, mas uma pessoa veio me perguntar a hora, eu só falei a hora e continuei andando, e ele continuou me seguindo e perguntando. A primeira coisa que eu entrei foi numa loja, ele não entrou, depois eu saí, eu não vi mais ele. Quando eu tava voltando, assim, pra atravessar, isso, gente, num domingo, na Times Square, tipo, não era escuro ainda. E aí, quando eu tava atravessando a rua pra voltar pro hotel, ele me cutucou no braço e continuou falando, tipo, ai, vi você de novo. E querendo saber de onde eu era, eu entrei no Crispy Cane's, que é o restaurante lá, tipo um fast food também, e ele tinha 2 portas pra sair, e aí eu vi que ele ficou parado na porta, tipo, esperando, provavelmente eu sair, e eu fiquei com medo, porque eu fiquei pensando, gente, se ele continuar me seguindo, eu vou, tipo, chegar lá em algum segurança, na polícia, e falar que ele tá me seguindo, que eu tô me sentindo incomodada, enfim, eu ia ter que dar um jeito. Mas eu consegui despistar ele, graças, e deu tudo certo, consegui voltar pro hotel, naquele dia eu fiquei com medo de verdade, porque cada hora eu tava muito atenta, olhando, né, pra ver se ele não tava me seguindo, porque foi uma coisa meio assustadora, gente, confesso pra vocês. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar mensagem, que eu vou tentar ajudar vocês com o que eu conseguir, que tiver no meu alcance. Se vocês ficaram com mais alguma dúvida, comentem aqui que eu posso gravar um outro vídeo pra vocês. Eu tentei falar o máximo que deu. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.